A Focar nas introdução, de mulheres. repente, Tá bom. o cidadão santarrosense Francisco de Alencar Filho nos recebeu em seu sítio para uma entrevista. Chicória, apelido carinhoso como é conhecido em Santa Rosa de Viterbo, é pai de Manu e de 3 filhas, Ana, Lia e Nina. Hoje ele exerce o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a revista pardoinforme.com publica essa entrevista exclusiva. O que o motivou a entrar para a política? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria e surpresa de ser entrevistado pela Pardo na edição em que se focaliza a mulher, essa parte fundamental de mais da metade da humanidade, e com um homem. Agora, eu sou devedor da mulher, não só das minhas 3 filhas, que você já mencionou, mas a minha mãe, santarrosense, a dona Nina, que foi-se embora há 1 ano, e eu vejo que a mulher na história da humanidade ela tem um papel decisivo. Sempre que eu venho aqui para Santa Rosa, eu consigo ver alguns filminhos na TV, no vídeo, né? E agora, nessa temporada, o mais marcante foi um chamado A Guerra do Fogo, que é um filme antigo que fala da caminhada dos seres humanos há 80 mil anos atrás, quando se descobre, pela fricção, a produção do fogo e a manutenção dele. E ali, nós ainda bem primitivos, do ponto de vista da cultura, da relação com a natureza muito hostil, a mulher já tem um papel decisivo. Logo numa das primeiras cenas, quem indica a necessidade da repartição do alimento caçado é uma mulher. E depois a figura central da sobrevivência daqueles grupos humanos em situação precaríssima, dificílima, são sempre mulheres. Então, eu diria, até para não fugir totalmente da sua pergunta, que o que me levou não a entrar para a política, mas a aceitar a política como parte importante da minha vida, foram as mulheres, não só as que me geraram, mas as que me exigem responsabilidade, e todas elas que colocam a necessidade da delicadeza, do cuidado, da ternura no mundo. É preciso feminilizar o mundo, o que não significa que o fato simplesmente de ser mulher já dá qualidades excepcionais para as mulheres na condução do mundo. A Margaret Thatcher foi a dama de ferro do neoliberalismo inglês nos anos 90, que provocou do grande Veríssimo o seguinte comentário, quando ele se decepcionou com o trabalhista Tony Blair, que veio depois da longa era duríssima da senhora Thatcher. Falou, puxa vida, o Tony Blair me decepcionou muito, porque ele não foi nada do que discursou antes, e é muito parecido com a Margaret Thatcher, só é um pouco mais feminino. Então o fato, quando eu falo que é preciso feminilizar o mundo, eu não estou querendo dizer que por ser mulher, as mulheres no comando, seja do que for, vão dar uma qualidade superior. Mas ela tem a maneira feminina de olhar o mundo, que deve ser algo que toque a todos os seres humanos, especialmente aos homens, ela é melhor que a maneira macha masculina de ver o mundo. Essa seria a segunda pergunta. O que é uma mulher no poder para você? Muda o jeito de governar? Por ser mulher, não. Depende da sua formação, da sua história. Agora, eu entendo que há um olhar feminino que pode dar características melhores para a condução política ou dos negócios. No mínimo, vamos experimentar mais, porque as mulheres são mais da metade da humanidade e não têm nem de longe metade do poder. Na Câmara dos Deputados, onde eu exerço
meu terceiro mandato de deputado federal pelo PSOL, só 9% são mulheres. E 51% da população do Brasil são mulheres. Então, eu acho que é preciso equilibrar um pouco mais isso e dar às mulheres a oportunidade de ter a condução, seja das instituições religiosas, seja das instituições políticas, seja das instituições militares, enquanto elas existirem, quem sabe elas ajudam a atomizar, dispersar essas instituições para que o mundo não esteja mais sempre preparado ou se preparando para a guerra, mas é preciso experimentar. Você já sentiu alguma discriminação dos seus pares pela mulher deputada no Congresso? Já, inclusive quando agora, para falar bem recentemente, isso é patente. Quando Rose de Freitas, que é uma deputada do PMDB do Espírito Santo, e é a vice-presidente da Câmara, primeira mulher, primeiríssima a fazer parte da mesa diretora da Câmara dos Deputados, em 182 anos de Câmara dos Deputados no Brasil. Quando ela assume a direção dos trabalhos, os deputados, os líderes, são quase todos homens, né? Eles ficam mais alvoroçados, querem comandar os trabalhos, testam muito mais quem está na presidência. É impressionante. Falam mais alto, querem interromper, não respeitam o regimento. É impressionante isso. Para te dar um exemplo mais assim, imediato do meu dia a dia. Certo. Por que é tão difícil as mulheres, mesmo as eleitas, terem posições de destaque dentro do Congresso? Porque nós somos herdeiros de uma cultura patriarcal, masculinista, machista, e que precisa ser combatida permanentemente, inclusive dentro de nós. Certo. Então, como você vê o primeiro ano de governo da Dilma? Você foi a primeira presidenta. Foi o 9º ano do governo Lula, portanto nenhuma novidade. Um governo de continuidade, como estava anunciado que seria. A Dilma não era conhecida. Volta e meia eu vejo deputado falando, não, o governo da Lula, aliás, da Dilma. E o povo, quando votou na Dilma, maciçamente, falava, vou votar naquela mulher do Lula. Então a figura central é o Lula, foi o Lula, por uma série de razões, né, positivas e negativas. E o governo Dilma é uma continuidade. Eu diria que, como ela tem uma personalidade totalmente diferente da do Lula, na maneira de lidar com as coisas, para o bem e para o mal, porque ela também é uma mulher muito fechada, muito pouco transparente assim, na sua personalidade política. Eu mesmo, que estou na Câmara há 9 anos, não conheço, e a Dilma foi ministra do Lula nos 2 governos, ela era uma das que menos se relacionava com o Congresso Nacional. Tem essa fama de gerente, de muito durona, de grosseira, muitas vezes até com os seus mais imediatos. Eu tenho 2 amigos pessoais, que são o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, e o Gilberto Carvalho, que já passou férias aqui em Santa Rosa, e eles são ali da cozinha da presidente, né, lá do staff mais próximo. É claro que eles não comentam nada comigo, mas esse jeito duro, imperativo de ser, é conhecido. Do ponto de vista do governo, ainda não dá para dizer. É um governo de continuidade que perdeu 7 ministros, sendo 6 por corrupção. Eu diria que o governo Dilma, com a sua fisionomia própria, vai começar agora em 2012. O Chico, como é que você vê? A Dilma colocou 3 mulheres, né, para compor o núcleo duro do governo. E o que você vê nessa questão do combate à corrupção, o papel dessas 3 mulheres? Olha, ainda não dá para dizer não, porque é tudo muito fechado. Todo ministro que é alvo de denúncias de corrupção, num primeiro momento a presidente, sem bancá-lo, colocá-lo debaixo do braço, ela diz que é denúncia da imprensa, ele vai explicar tudo, aí dá um tempo para o ministro se explicar. O script tem sido sempre o mesmo, né? O roteiro é o mesmo. Depois
eles não conseguem se justificar, porque há um padrão degenerado na política brasileira, não é só no plano federal. É claro que eu acho que ela colocou ali no seu entorno chamados ministros palacianos, né? A Casa Civil saiu Palocci, que desperdiçou sua última chance de ser uma figura pública proeminente, até presidente da República, por causa do poder dissolvente do dinheiro, né? Palocci, que é uma simpatia, uma figura, obviamente eu conheci bastante, ele ficou muito inebriado, né, pela riqueza e acabou, numa segunda oportunidade que teria, jogando fora isso. Tudo bem, vai viver bem, feliz, confortavelmente, fazendo consultorias até internacionais, mas o projeto político dele foi pelos ares por erros dele próprio, né? E do sistema que o envolve, que ele banca, que ele assume, da banca, aliás. Bom, entra Gleisi Hoffmann, né? A ministra do Planejamento, que está muito apagada, muito sem expressão, né? A Ideli Salvati, que é a ministra das Relações Institucionais, que já tinha uma experiência no Senado. Então, tenho a impressão que você se referiu a essas três pessoas, né? E eu acho que mais por uma questão de confiança da própria presidenta, como ela gosta de ser chamada, presidenta. Até agora não mostraram nenhuma qualidade especial nessa disposição de combater a corrupção de maneira mais sistêmica e profunda, né? Menos mal que não bancam, né? O Lula segurava muito, deixava a chamada onda da imprensa passar e mantinha ministros, tanto que os 6 que caíram, à exceção do Palocci, né, portanto 5, vieram do governo Lula. Então, mas o que a gente vê nessa questão é o vazamento, né, para a grande imprensa, Veja, isto é, principalmente a Veja, a Folha, de denúncias contra esses ministros que foram cassados. Mas foram tudo a conta-gota. A impressão que a gente tem é que o vazamento vem do Palácio para essas grandes... Como que você vê essa questão? Eu acho que isso pode ter um elemento de verdade, sim, porque como não dá, pelo tipo de esquema de poder político no Brasil, que é um padrão degenerado do chamado presidencialismo de coalizão, você tem que compor com uma série de partidos, a maioria deles sem conteúdo ideológico e sem princípios éticos. São ajuntamentos, os partidos políticos no Brasil, com raríssimas exceções hoje, em torno de desfrutar do poder e montar uma máquina de reprodução do poder, inclusive de mandatos parlamentares. Então a Dilma herdou isso, ela foi eleita por esse esquema, que não é mais nem aquela chamada esquerda clássica, o PT e seus aliados, PSB, PCdoB, PDT. Agora não, entra todo mundo, PR do Valdemar Costa Neto, o PTB do Roberto Jefferson e companhia ilimitada, o PP do Paulo Maluf. Então esses partidos todos são da base de sustentação do governo e são indispensáveis ao chamado presidencialismo de coalizão. Você tem que fazer uma coligação com esse arco mais amplo possível, onde entra o político fisiológico, o político corrompido, o político da miudeza, né? Do toma lá da cá, da política da contrafação franciscana, dando-se que se recebe. E eu creio que, como a Dilma, ela nunca foi desse esquema, até porque ela nunca disputou nenhuma eleição, nem para vereadora de Porto Alegre. Ela que é mineira, mas foi jovem ainda, depois de ter sido lutadora aí contra o regime, presa, torturadíssima. Ela, depois que acabou a ditadura, construiu sua vida lá em Porto Alegre. Sempre foi uma mulher mais de perfil técnico. Ela nunca disputou uma eleição, só agora, essa presidencial. E foi eleita, foi uma sacação realmente fantástica do Lula. Os canarinhos, que bonito. E tem uma canarinha ali, claro, procriando a família dos amarelinhos. Mas voltando, na verdade, eu acho que pode estar havendo isso. A maneira de... Você não pode confrontar diretamente,
até o PR, né, com aquele ministro Alfredo do Nascimento. Quando perde o ministério, fala que ia para a oposição. Depois amenizou, vamos ficar numa postura independente. Já estão comendo na mão do governo de novo. Mas se você faz um enfrentamento direto, um esquema que inclusive te elegeu, você pode gerar uma crise séria e perder maioria no parlamento. Então, pode ser uma estratégia, não vou afirmar que é, porque também a imprensa, ela tem hoje em dia, na sociedade da informação, às vezes da deformação, quase nunca da boa formação, ela vai fazendo um crescendo assim, porque interessa, você cria a notícia nova a cada dia, você alimenta o leitor. Isso também é uma estratégia até de marketing publicitário. Mas é claro que tem o tal fogo amigo, né, como dizem. Eu imagino que dentro do próprio governo, como é que a gente elimina esse esquema muito corrompido do DENIT, por exemplo, pelo Brasil adentro? Vamos começar a torpedear e informa, vaza daqui e dali. E a imprensa, sinceramente, ela está no seu papel, porque quem não tem esquema corrompido pode ser até alvo de uma injustiça, mas acaba revertendo. Isso já aconteceu. Agora, quem está com o rabo preso, quem já sujou a mão, aí é difícil limpar, né? O número de mulheres na política envolvidas com corrupção é bem pouco. Isso se deve ao fato de serem poucas as mulheres, ou as mulheres são menos corruptas? O que você tem disso? Não, aí não dá para afirmar Não, que não. é porque elas são menos corruptas. Eu acho que como a mulher está com menos tempo de exercício do poder, de ocupação desses espaços decisórios e de gestão, é claro que ela está menos envolvida nesses esquemas corrompidos. Agora, a mulher não é ontologicamente, não é geneticamente mais honesta que o homem. Eu acho que ela é, talvez geneticamente, pela sua função, mais provedora, mais cuidadora. Se você vai olhar nas prisões também, eu sempre trabalhei em comissões de direitos humanos, já visitei presídios no Rio de Janeiro e no Brasil, em grande quantidade, já fui em presídios femininos. As cadeias são mais organizadas, são mais arrumadinhas. As mulheres, na condição de apenadas, ainda assim são mais delicadas e são, evidentemente, em menor número, né? A mulher talvez seja menos agressiva que o homem na busca da sobrevivência. Pode ser, não sei, são hipóteses. A gente não pode também, em nome de combater o machismo, o patriarcalismo, criar o matriarcalismo e um feminismo deformado, né, no mau sentido da expressão. A seu ver, então, o país ganha com mulheres politicamente ativas? Eu acho que é uma questão natural e uma necessidade. Por quê? Pela questão até numérica. No Brasil, um dos grandes problemas da nossa deficiência democrática é que as maiorias sociais não são maiorias políticas. Na representação política duramente conquistada, nós que sobrevivemos à ditadura, onde você não tinha nem o poder do voto para decidir nada de substancial, mas as maiorias sociais, elas não estão representadas. Você tem mais representantes dos banqueiros do que dos bancários no poder político, que são muito mais numerosos, dos patrões do que dos trabalhadores, dos brancos do que dos não brancos, para falar de segmentos, categorias, setores da sociedade. E também dos homens do que das mulheres. É um avanço, sim. Eu lá em Brasília, por exemplo, uma das pessoas, uma das parlamentares com quem tenho o melhor diálogo e uma atuação mais comum é a Luísa Erundina, que é uma figura extraordinária, que tem uma história quase que pioneira do ponto de vista da mulher na política. Na reforma política, que nunca sai, a gente defende essa equidade maior
Inclusive na ideia da lista partidária, você tem o partido político que apresenta a sua nominata, sua chapa, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. No PSOL agora foi aprovado que 50% da direção do partido será de mulheres daqui a 2 anos. Então é um processo que eu acho que está acontecendo no mundo inteiro. Bom, na sua avaliação, até que ponto, já que a gente falou da Erundina, da nossa presidenta, até que ponto a beleza pode influenciar no sucesso da carreira política de uma mulher? Olha, eu acho que influencia pouco, sinceramente, porque nessa última eleição teve a mulher melão, a mulher melancia, a mulher jaca, a mulher coisa, pelo menos mulheres que se notabilizaram pelo físico, não necessariamente o padrão de beleza, por exemplo, que me comova. Mas isso não é garantia de eleição. Eu acho que o povo tem essa sabedoria, esse critério, né? Como dizia minha mãe, beleza não põe mesa. É evidente que uma pessoa com uma fisionomia mais atraente pode fazer com que as pessoas prestem mais atenção nela, mas ela precisa ter conteúdo, senão não dá certo, né? A Titiolina, tudo bem, foi deputada lá, mas ela representava um segmento, uma ideia, concorde-se ou não com ela. Eu não creio que o fato da beleza física funcione. O que conta muito é a capacidade de persuasão, as ideias, né? A personalidade daquela figura. Mesma coisa para os homens também, né? Todo mundo fala, o Collor foi eleito, foi bonito. Ele era bonitão mesmo, um canalha, bonitão. Bonitinha, mas ordinária, né? Como dizia o Nelson Rodrigues, em uma das suas peças. Agora, isso é um elemento secundário, eu acho que não é definidor, não decide. A simpatia é outra coisa, né? Uma pessoa carrancuda, mal-humorada, aí ela tem mais dificuldade de atrair até os eleitores. E hoje no Congresso, qual a mulher que mais te chama a atenção? Essa que eu citei, que é um exemplo, uma história política respeitadíssima, que é a Luísa Erundina, né? Ela é uma pessoa que tem uma história de vida, uma combatividade, uma integridade muito grande, uma sensibilidade. Agora, eu acho que o que conta mais é a história política dela. Veio lá da Paraíba, se firmou na política aqui em São Paulo, no tempo que o PT ainda era PT, foi prefeita da capital, a primeira prefeita mulher de São Paulo. Comeu pão que o diabo amassou com o rabo, saiu com as mãos limpas, assim continua na política. Enfim, tem uma série de aspectos positivos. Mais uma pergunta? Não, a questão aí o PSOL, né? Você gosta de Pessoal, não, eu falo pessoal. PSOL. Não tem nenhuma mulher, assim, a não ser a Luciana Genro, que não foi eleita, né? Não, olha, o PSOL até pouco tempo tinha a sua presidente nacional, a Heloísa Helena, que é vereadora do partido lá em Maceió, mas não está mais na presidência, na direção. Nós tínhamos apenas 3 deputados, uma delas era a Luciana Genro, que teve 80 mil votos e não entrou, um absurdo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas nós temos muitas mulheres na direção, é uma questão de tempo dessa representação política estar mais forte do ponto de vista feminino, né? Queria dar mais um aspecto interessante das mulheres aí, que sempre me tocou muito. Eu sou cristão de formação católica e também, embora muita gente atribua à Igreja Católica um procedimento muito machista, o que é verdade na medida em que o celebrante dos sacramentos é o homem, que é quem pode se ordenar padre, papa, só homem, uma estrutura muito hierarquizada e masculinizada, gerando inclusive esses problemas aí que a gente vê hoje em dia de aberrações e pedofilia. Então a igreja também tem que se abrir a essa presença das mulheres, a Igreja Católica especialmente. Mas se você lê a Bíblia,
você vai ver o protagonismo das mulheres é extraordinário, seja no Antigo Testamento, aquelas mulheres fortes como Ruth, como Esther, seja no Novo Testamento, o anúncio da presença de Deus no meio dos homens é feito a uma mulher humilde camponesa chamada Maria. O homem tem um papel totalmente secundário. Maria é muito mais importante do que José. Depois, o anúncio central da fé cristã, que é da ressurreição, da Páscoa, da passagem da morte para a vida, é feito para mulheres que iam ao túmulo. Então, esses episódios centrais do Natal e da Páscoa são comunicados pela inspiração divina, na tradição religiosa, para mulheres. Então, as igrejas, de uma maneira geral, deviam se converter a esse reinado das Nossas Senhoras. Deu para encerrar legal. Bacana. Foi boa. Vocês vão fazer... Eu não aguentei que os canarinhos estão crescendo aqui, impressionante. Hoje o Gerson filmou ali 3 filhotes saindo, um machinho bem amarelinho, e agora tem um chocando ali. Volta e meia tem canário. Mas na revista sai um texto escrito, né, Suzana? Aí já é mais voltado para as mulheres, né? A gente vai... Ficou bem feminino. Ficou ótimo. Ficou excelente. Vai ser para... Aí a gente edita e põe no site. Se você quiser... Ah, legal. Claro. Quero ver. Maravilha.